Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Estamos na 9ª semana do tempo comum, hoje dia 2, quarta-feira, amanhã a festa, solenidade de Corpus Christi. Celebraremos o Senhor Jesus, sumo sacerdote que invisivelmente preside a Eucaristia e se oferece a nós para fortalecer nossa caminhada rumo à convivência fraterna e à plenitude do Reino de Deus. Vamos iniciar o nosso momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós vos suplicamos humildemente, afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo o que for útil. Que o Espírito Santo nos ilumine neste momento de estudo, de meditação, de encontro com a Palavra de Deus, para que saibamos decifrar de forma correta os ensinamentos de nosso Senhor para a nossa vida. Vamos à Palavra de Deus, o Evangelho de hoje, narrado por São Marcos, capítulo 12, versículo 18 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morreu o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva. Morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados? Por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, ele não é o Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a princípio o texto pode parecer confuso para nós. E também é um texto inquietante. Nós somos muito preocupados com a vida pós-morte. Para onde vamos? Para onde iremos? O que será de nós? Será que existe outra vida além da morte? Qual é a razão, o sentido de viver neste mundo? O que nós somos? Para onde iremos? Então, estas e outras questões muitas vezes perturbam a comunidade, o grupo, enfim. E muitos de nós nos deixamos levar pela opinião dos outros, o que os outros pensam, acham, e não conhecemos as Escrituras. Não conhecemos
o catecismo da Igreja Católica e muito menos queremos perguntar. Muitas vezes porque temos receio ou porque não queremos aprender, enfim, são várias questões que são postas, mas neste discurso teológico de Jesus com os saduceus, ele cala os saduceus, como fez ontem com os fariseus. Então, são grupos religiosos, judaicos, que tentam Jesus, que tentam ridicularizá-lo. Hoje é este grupo dos saduceus, que é um partido político lá de Jerusalém, da época. Eram homens ricos, da classe dominante, vinculados ao Império Romano, ricos proprietários de terras. Eram diferentes dos fariseus. Eles não cumpriam com rigor as leis como os fariseus. Não acreditavam nos profetas, nos livros escritos do Antigo Testamento. Eles seguiam praticamente a Torá, o Pentateuco. E eram homens que não acreditavam na vida pós-morte. Tudo para eles é imanência. São como os materialistas do mundo moderno. Só acreditam nas coisas deste mundo. Veja, por isso que é importante nós conhecermos pelo menos o básico no Antigo Testamento, porque o Novo Testamento nós temos que ler à luz do Antigo. E veja que neste discurso com Jesus, eles usam a passagem de Deuteronômio 25, que é uma lei conhecida como levirato, que diz que quando o irmão mais velho morre sem deixar filho, o seu irmão subsequente casará com a viúva, e o filho gerado ali dará o nome do irmão defunto. É um modo, de certa forma, de perpetuar o nome do irmão falecido, e o filho é muito importante nesse momento. Então os saduceus partem deste princípio, mas no discurso eles elaboram uma fala fictícia, fantasiosa, envolvendo aí no texto do Evangelho, falando a respeito de 7 irmãos e que a mulher vai passando de mão em mão, enfim, algo ridículo. Para quê que eles fazem isso? Para ridicularizar a fé na ressurreição, que é hoje o que nós acreditamos por causa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Um fato importante aqui podemos lembrar quando Paulo fez um discurso no Areópago, ali entre os filósofos, e eles escutavam com atenção, mas quando Paulo falou da ressurreição, eles desistiram de ouvir. Alguns acolheram a fé, aderiram à fé naquela ocasião. Paulo, inclusive, usa a imagem do Deus desconhecido para falar do ressuscitado, porque é o que nós acreditamos. Paulo, inclusive, fala: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Nós ainda permanecemos no pecado. Então, veja, por isso que não dá certo água e óleo. Nós acreditamos na ressurreição, não na reencarnação ou em outra doutrina qualquer. Não. Nós que temos fé, que seguimos Jesus, seus ensinamentos, acreditamos piamente na ressurreição. E pelo batismo que recebemos, nós participamos deste mistério. E veja que Jesus rebate o argumento, mostrando que nós seremos como os anjos. Ou seja, os anjos são seres imortais, não têm vida marital, nem praticam sexo. E Jesus lembra que Deus é o Deus dos vivos. Jesus utiliza uma passagem de Êxodo 3, fazendo alusão à sarça ardente, afirmando
por sua vez, a fé na ressurreição, como a fidelidade radical de Deus. Deus que nos ressuscita pelo batismo. Portanto, sacramentalmente, já fomos inseridos no poder da ressurreição. Já fomos inseridos no mistério pascal. Porém, um dia após a nossa morte, por ocasião da parousia, deste encontro último e definitivo com Deus, nós seremos inseridos no mistério da vida nova, da ressurreição. Caminhamos para lá, para a glória de Deus. Até lá, nós passamos por momentos de tribulação e dificuldades. É o caminho da cruz, é o caminho do discípulo. Até lá somos convidados a dar a nossa vida por causa de Jesus. Em síntese, Jesus mostra que Ele é o Deus dos vivos. O nosso destino último do ser humano é o céu, é a eternidade. E também nos apresenta como a Escritura deve ser interpretada. Que Deus nos ilumine para que mantenhamos-nos fiéis e perseverantes no Senhor. Que Deus abençoe você nesta quarta-feira, por intercessão de Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!